Eu estava sentado em frente à mesa, os dedos gelados tocando a capa envelhecida do manuscrito. A sala estava silenciosa, exceto pelo som suave do vento batendo contra as janelas, como se o mundo lá fora estivesse apenas esperando. Eu não sou do tipo que se assusta facilmente, mas algo naquela casa, naquela noite, me deixava inquieto. O cheiro de mofo e de velho estava impregnado no ar, e as paredes, cheias de rachaduras, pareciam sussurrar segredos que eu não queria ouvir. Mas ali estava eu, com aquele livro diante de mim. A curiosidade, como sempre, me empurrava para o desconhecido. Abri a primeira página. As letras estavam desbotadas, quase invisíveis em alguns pontos, mas ainda assim legíveis. O texto parecia um diário de alguém que havia sido esquecido pelo tempo. O nome de quem o escreveu estava ali, no topo, Eugênio G. Não sabia quem era, mas o nome parecia comum demais. Passei as páginas lentamente, absorvendo cada palavra, quando algo estranho chamou minha atenção. No meio do manuscrito, uma palavra estava riscada repetidamente, como se alguém tivesse feito um esforço sobrenatural para apagar aquilo. Não era um erro simples de escrita, era como se a palavra estivesse sendo apagada de forma agressiva, com uma raiva que transbordava das linhas. Fiquei observando aquilo, sem entender. O nome estava ali, riscado várias vezes, até que finalmente percebi o que dizia Azazel. Eu nunca tinha ouvido esse nome antes, mas ele me fez tremer por alguma razão. Talvez fosse a forma como estava escrito, ou talvez o fato de ter sido riscado tantas vezes, como se o próprio autor do manuscrito tivesse medo dele. O que quer que isso significasse, não estava mais no meu controle. Mas, como um idiota, minha curiosidade falou mais alto. Eu não podia simplesmente deixar aquilo passar. Então, com uma voz que parecia distante, como se não fosse minha, eu disse em voz alta: Azazel. Imediatamente, o ar na sala mudou. Fiquei paralisado por um momento. Era como se o espaço ao meu redor estivesse comprimido, o ar ficou denso, quente, quase sufocante. Minha visão começou a falhar, as paredes pareciam se fechar, e então, algo aconteceu. Uma sombra escura, densa, começou a se formar na parede à minha frente. Primeiro, era apenas uma distorção, como se o ar estivesse se contorcendo, mas logo aquilo se tornou uma forma definida, uma silhueta que eu não conseguia entender. Seus contornos eram nítidos, mas não havia nada ali que fosse humano. A figura parecia flutuar, se projetando de maneira que meu cérebro não conseguia processar. Eu me levantei, os pés vacilando no chão frio. Minha respiração ficou pesada, quase impossível de controlar. A sombra parecia me observar, e eu soube, instintivamente, que não estava sozinho. Não consegui mover um músculo, o medo me paralisava. E então, o sorriso. Era um sorriso largo, grotesco, surgindo lentamente na face da sombra, como se estivesse se alimentando do meu pavor. O canto da boca se alargava, expondo dentes afiados, irregulares. O sorriso parecia zombar de mim, como se eu fosse nada, uma simples marionete em uma história que estava longe de entender. Meu telefone tocou e eu dei um salto. O som do toque ecoou pela sala, quebrando a tensão como um vidro se estilhaçando. Atendi rapidamente, minha mente tentando se concentrar em algo que fosse real. Alô? Minha voz saiu trêmula, mais fraca do que eu gostaria de admitir. O silêncio do outro lado foi o suficiente para aumentar ainda mais a pressão em meu peito. Então, uma voz rouca e abafada soou. Era como se viesse de muito longe, e ao mesmo tempo estivesse bem ao meu lado. Por que me chamou? Perguntou a voz, cada palavra carregada de uma sensação estranha, como se fosse uma sentença. Eu congelei. A sombra na parede não se movia, mas algo me dizia que ela estava mais perto agora. Eu podia sentir a presença dela, sentindo como se meu corpo estivesse sendo invadido, tomado. A voz do telefone se arrastava como uma doença, penetrando cada canto da minha mente, e eu tentei falar, mas as palavras me escaparam. Quem é você? Eu perguntei, mas a linha se cortou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer grito. Foi como se a própria casa tivesse respirado fundo, como se tudo ali soubesse o que estava prestes a acontecer. E então, senti.
Algo frio, gelado, tocando minha nuca, como mãos invisíveis. Uma pressão começou a se formar, uma sensação de que algo estava me apertando, me puxando para trás. Não era apenas uma sensação. Era real. Eu podia sentir a energia daquilo em minha pele, como se algo estivesse se materializando ali, bem atrás de mim. O toque era insuportável, uma gelidez que me atravessava até os ossos. Eu me virei rapidamente, mas não vi nada. A sombra na parede já não estava mais lá, e o telefone, agora morto, estava apenas emitindo um som branco, como se tudo tivesse ficado em silêncio. Mas o frio, o peso, tudo estava ali. Eu tentei correr, tentei gritar, mas minha garganta estava seca, como se o próprio ar tivesse me envenenado. Cada passo que eu dava era mais difícil, o peso do medo se tornando insuportável. Eu sabia que não estava sozinho. Algo estava ali, perto, me observando, esperando. O que eu tinha feito ao pronunciar aquele nome? O que eu havia invocado? Eu não sabia, mas agora eu sentia que era tarde demais para voltar atrás. O chão parecia tremer sob meus pés, e as sombras, que antes pareciam apenas um reflexo do meu medo, estavam agora tomando forma. Eu sabia que não havia mais saída. Era uma tarde abafada, e o silêncio no meu estúdio era quase ensurdecedor. A janela estava aberta, mas o vento não fazia o menor esforço para aliviar o calor que me envolvia. Eu estava imerso no manuscrito à minha frente, um trabalho inacabado que, por algum motivo, parecia me atrair como uma força invisível. O papel, amarelado pelo tempo, estava repleto de palavras rabiscadas com uma caligrafia incomum. Não havia nome, não havia data, mas eu sabia que aquela escrita não era minha. Algo nela me incomodava profundamente, como se estivesse sendo observada, vigiada, mesmo que estivesse ali, completamente sozinha. Eu não sou supersticioso, mas algo no ambiente daquele lugar fazia meu estômago revirar. Talvez fosse a atmosfera abafada, talvez fosse a luz fraca que se infiltrava pela janela, ou talvez fosse o próprio manuscrito, com suas palavras inacabadas e fragmentadas. O texto começava de forma simples, uma história de um homem que vagava por uma cidade deserta, buscando algo que ele mesmo não conseguia identificar. Era algo estranho, mas a escrita, com suas reviravoltas, me deixava cada vez mais intrigado. No entanto, a parte que realmente me chamou a atenção foi o final. As últimas palavras eram confusas, desconexas, como se alguém tivesse sido interrompido abruptamente. Ele estava prestes a... E a página terminava ali, com um corte brusco, como se a história tivesse sido arrancada de seu próprio final, como se o autor tivesse sido interrompido no último momento de uma maneira quase violenta. Eu sabia que algo estava errado, mas não consegui resistir. A curiosidade me consumia. Eu sabia que não deveria, mas algo em mim não conseguia deixar aquilo para trás. A ideia de completar aquela história, de trazer alguma forma de resolução àquele texto incompleto, se instalou na minha mente. Não era só uma história, era como se ela me convocasse, me pedisse para ser terminada. O que aconteceria se eu fosse o último a escrever nela? O que aconteceria se eu a completasse, como um sinal de respeito ao trabalho de um desconhecido? Minha mão, movida por algo além de mim, começou a se mover sobre o papel. A primeira frase foi fácil, uma simples continuação, algo que parecia natural. Mas à medida que as palavras fluíam, algo começou a mudar. As letras pareciam tomar vida própria, dançando em minha mente, fazendo meu pulso acelerar, como se estivessem ditando algo a mim, em um ritmo que eu não conseguia controlar. Quando finalmente escrevi a última linha, algo aconteceu. Um frio súbito percorreu meu corpo, começando pela espinha e se espalhando até os meus dedos. Eu não conseguia mais parar de escrever. As palavras saíam com uma urgência crescente, e minha mão parecia agir por conta própria, rabiscando frases que não faziam sentido. Meu corpo estava em choque, como se algo estivesse se apoderando de mim, como se eu estivesse sendo forçado a completar aquela história de uma forma que eu não compreendia. A sensação de estar perdendo o controle sobre o que acontecia era avassaladora. Quando finalmente parei, me senti exausto, como se tivesse acabado de correr uma maratona. Eu olhei para o manuscrito, a última frase escrita ali,
com uma caligrafia que eu não reconhecia. O que eu havia acabado de escrever? Não me lembro de nenhum detalhe específico, mas o que estava ali diante de mim era algo que não fazia parte de mim. Algo estava errado. Eu me afastei, tentando recuperar a compostura, mas o medo já estava tomando conta. O frio que antes havia se espalhado pelo meu corpo parecia agora estar se intensificando, como se uma presença invisível estivesse se aproximando de mim. Fui até a janela, tentando dissipar a sensação, mas o ar lá fora não era melhor. A rua estava vazia, sombria, e eu sentia como se não estivesse mais sozinho. A noite passou de forma lenta e arrastada. Eu não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, algo me incomodava. Não conseguia entender o que estava acontecendo, mas sentia que aquele manuscrito, de alguma forma, não me deixaria em paz. O frio, a sensação de estar sendo observado, de ser consumido por algo que eu não conseguia compreender, tudo isso me atormentava. Mas, no fundo, eu sabia que não havia mais volta. Algo havia sido liberado quando eu escrevi aquela última frase. Quando o sol finalmente surgiu, eu me senti aliviado, como se o peso da noite tivesse sido arrancado de mim. Mas a sensação de inquietação não me deixou. Não havia mais dúvida em minha mente. O manuscrito estava de alguma forma conectado a mim. Como se ele tivesse me escolhido. Como se eu tivesse feito parte de algo muito maior e mais sombrio do que eu poderia entender. Eu decidi ir até a casa de um amigo, tentar esquecer o que havia acontecido e talvez conversar sobre isso. Talvez ele pudesse me ajudar a compreender o que estava acontecendo. Cheguei lá mais cedo do que o esperado, ansioso por encontrar algum alívio para minha mente perturbada. O rosto de Marcos apareceu na porta, e ele me cumprimentou com um sorriso. Mas algo em seu olhar me fez hesitar. Ele parecia diferente. Como se algo tivesse se quebrado nele também. Eu entrei na casa dele e, sem dizer uma palavra, me dirigi diretamente para a mesa onde ele deixava sempre os papéis que estava escrevendo. Quando vi, meu coração quase parou. O manuscrito estava lá. O mesmo manuscrito que eu havia encontrado em meu estúdio. A caligrafia era inconfundível. E o mais estranho, o mais aterrador, foi o que estava escrito nele. A história que eu havia completado. Cada palavra, cada frase, estava lá, mas o final era o mais impressionante e horrível. No último parágrafo, estava escrito: "E o homem olhou para a porta, mas não era mais capaz de se mover. Sua respiração ficou lenta, seus olhos se fecharam, e ele sabia que não poderia escapar. Algo o estava levando, apertando sua garganta, fazendo com que sua mente fosse tomada. Ele não tinha mais forças para resistir. A última coisa que ele sentiu foi o frio." Eu olhei para Marcos e, pela primeira vez, ele sorriu. Mas não era um sorriso qualquer. Era um sorriso que parecia me entender, que parecia me observar com uma intensidade que me fez tremer. "Você deveria ter parado." Ele sussurrou, suas palavras soando como um eco distante, e a porta se fechou atrás de mim com um estalo que ecoou na minha alma. Eu sabia que estava preso. E que o fim, como eu havia escrito, estava muito mais perto do que eu imaginava. A casa estava gelada, muito mais do que eu imaginava. Ao entrar, o cheiro de madeira podre e mofo me envolveu de imediato, como se o próprio ar estivesse saturado de lembranças esquecidas. As paredes, sujas e rachadas, pareciam se curvar para dentro, como se a casa estivesse se fechando em si mesma. Eu sabia que deveria sair de lá, que aquele lugar, com suas janelas quebradas e portas rangendo, não era mais um lar, mas um depósito de histórias que ninguém mais queria ouvir. Mas minha curiosidade era maior que o medo. Estava sozinha, mas não me sentia solitária. Me sentia observada. A luz que entrava pela janela suja se refletia nas partículas de poeira, criando um cenário quase onírico. Caminhei pelos cômodos, o som dos meus passos ecoando pelas tábuas soltas do assoalho. Foi então que a vi, uma mesa de madeira velha, coberta de papéis espalhados. Entre eles, havia um caderno, o único item aparentemente intacto naquela casa abandonada. Era simples, sem grandes detalhes, mas algo me dizia que ele era especial, ou talvez eu quisesse acreditar nisso.
Peguei o caderno com as mãos tremendo, não pela sensação de frio, mas pela estranha atração que ele exerceu sobre mim. A capa estava gasta, como se alguém o tivesse manuseado muitas vezes. Ao abri-lo, as páginas estavam amareladas, mas as palavras escritas ali pareciam novas, frescas, como se alguém as tivesse escrito naquela mesma hora. O que era mais estranho ainda era que as palavras não estavam bem formadas. A caligrafia era irregular, e parecia que cada letra estava sendo forçada a aparecer, como se estivesse lutando para ser compreendida. O caderno estava em branco até a página do meio. Curiosa, passei as páginas até o ponto em que a escrita começava. As palavras eram curtas, mas com um tom estranho, como se me observassem enquanto eu as lia. Vermelho, dor, grito. Quando terminei de ler a última frase, o papel em minhas mãos se aqueceu. Um calor súbito que me fez tremer. Fiquei imóvel por um momento, tentando processar o que estava acontecendo. Mas então, de forma quase imperceptível, senti uma dor aguda no braço. Olhei para baixo e, para meu terror, vi uma linha vermelha surgindo em minha pele, como se alguém estivesse me cortando com uma lâmina invisível. Eu gritei, mas o som da minha voz parecia abafado, distante. A dor se espalhou e outras palavras começaram a surgir. As letras que li no caderno pareciam ganhar vida, como se eu estivesse sendo marcada pela própria história que acabará de ler. Cada palavra escrita no papel aparecia em minha pele, como cortes profundos e vívidos, que sangravam e se curavam tão rapidamente quanto surgiam. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas a sensação de que minha própria pele estava sendo escrita por algo que não era eu me consumia. Minha mão começou a se mover sozinha, como se tivesse vida própria. Eu tentei resistir, tentei gritar, mas não conseguia. Meus dedos se fechavam no caderno, forçando-o a se manter em minhas mãos enquanto eu rabiscava mais palavras. A dor aumentava com cada letra, com cada frase que eu escrevia. Era como se minha alma estivesse sendo arrancada de dentro de mim, cada palavra um pedaço de mim que desaparecia para sempre. No entanto, no fundo da minha mente, eu sabia que o fim estava chegando. Era como se o caderno estivesse me forçando a terminar aquilo, como se houvesse uma linha invisível sendo puxada, me arrastando até o ponto final. As palavras ficaram mais intensas, mais rápidas, e eu não podia mais parar. Minha mão escrevia sem que eu pudesse impedir, e o caderno parecia agora preencher meu ser, tomando conta de tudo. Quando finalmente, sem querer, escrevi meu próprio nome, a dor se intensificou a um nível insuportável. Eu caí no chão, minha visão turva, e a última coisa que senti foi o calor do sangue escorrendo por meu corpo. O caderno escorregou de minhas mãos e caiu ao meu lado, suas páginas ainda tremendo como se estivessem vivas. A casa, que parecia respirar, agora estava em silêncio, mas havia algo ali, algo que me observava, algo que sabia o que havia acabado de acontecer. E então, tudo escureceu. Quando acordei, o sol já estava se pondo, e a casa estava novamente vazia. Meu corpo, sem vida, estava estendido no chão, mas eu não estava mais nele. Não sei o que aconteceu depois, se foi a morte ou se fui apenas uma parte de algo maior. Mas, ao olhar de volta para o caderno, algo me chamou a atenção. Ele estava aberto, a última página escrita de forma intensa, com minha própria morte descrita em cada detalhe. A dor, a sensação do corte, o sangue. Tudo ali, como se eu tivesse sido marcada, como se minha morte tivesse sido escrita antes mesmo de eu existir. O pior estava por vir. No dia seguinte, alguém apareceu na casa. Eu não sei como, mas alguém entrou, como se o caderno tivesse atraído essa pessoa. Ele estava lá, olhando para o mesmo caderno, tocando as páginas com uma curiosidade que eu não podia mais compreender. Ele começou a ler, e eu pude sentir a mesma sensação que tive ao tocar aquele caderno pela primeira vez. O mesmo arrepio, o mesmo calor estranho. Mas, ao ler as palavras que eu havia escrito, ele não sentiu o que eu senti. Não no começo. No entanto, algo aconteceu com ele, assim como aconteceu comigo. Algo dentro dele começou a mudar. Eu não pude mais acompanhar o que ele sentia, mas sabia, no fundo da minha alma, que ele estava começando a se tornar parte daquela história. Como eu. Como todos os outros que passaram pela casa.
O caderno, com suas palavras, sempre encontrava um novo escritor. E o ciclo começava novamente. Mas algo me dizia que ele não seria o último. Não enquanto o caderno estivesse lá. Não enquanto as palavras ainda estivessem sendo escritas. Eu sempre fui fascinado por livros. Eles eram minha fuga, meu refúgio do caos da vida cotidiana. Mas aquele livro, aquele manuscrito foi diferente. A primeira vez que o encontrei foi em uma pequena loja de antiguidade que nunca tinha visto antes. Era uma loja esquecida, sem nome, situada numa rua deserta e mal iluminada. Entrei por acaso, apenas para explorar. O cheiro de papel envelhecido e couro me envolveu assim que entrei. As estantes estavam repletas de livros com capas desbotadas e dourados apagados, mas um, em particular, me chamou a atenção. Ele estava em uma prateleira isolada, quase como se estivesse me esperando. O manuscrito não tinha título, apenas uma capa preta e simples, como se não quisesse ser notado, mas ao mesmo tempo me fazia sentir como se não pudesse viver sem ele. Com um misto de curiosidade e apreensão, peguei-o nas mãos. Sua capa estava fria, mais fria do que o ambiente ao redor. Não sei porquê, mas algo me dizia que deveria levá-lo. E, sem pensar duas vezes, paguei ao velho que me observava silenciosamente e saí dali. No caminho de volta para casa, algo em meu estômago me dizia que estava fazendo uma escolha errada, mas eu ignorei. Cheguei em casa e, com a adrenalina da descoberta, sentei-me à mesa, abri o manuscrito e comecei a ler. As palavras eram simples, mas carregadas de algo que eu não conseguia entender. A história era sobre um homem perdido em uma floresta, sem saber como chegou lá, mas com um desejo insaciável de entender o que acontecia ao seu redor. Eu fiquei imerso na leitura. Cada página virada me fazia sentir como se estivesse sendo puxado para dentro da história, como se a floresta estivesse se tornando mais real a cada linha. Quando terminei o primeiro capítulo, fechei o livro. O que aconteceu a seguir foi o que me deixou sem palavras. Assim que o livro se fechou, ouvi um leve estalo, e quando o abri novamente, havia mais páginas. Páginas que não estavam ali antes. Minhas mãos tremeram enquanto eu passava as folhas, e percebi que agora havia algo novo, algo que eu não tinha lido antes. As palavras naquelas páginas recém-aparecidas eram claras, mas a sensação de que algo estava muito errado se intensificou. A história tinha mudado. O homem da floresta não estava mais perdido, mas agora perseguido. Ele sentia uma presença, uma sombra que o seguia onde quer que fosse. Algo o observava constantemente, e ele sabia que estava sendo caçado. As palavras eram vívidas, e eu podia quase ouvir os passos da criatura na escuridão, podia sentir o frio da ameaça. Eu tentei fechar o livro de novo, mas ele não deixava. As páginas continuavam surgindo, uma após a outra, como se o manuscrito nunca tivesse um fim. Eu precisava saber onde isso ia dar. Eu precisava entender o que estava acontecendo. E então, algo estranho aconteceu. Na última página que apareceu, uma frase foi escrita de forma abrupta e direta. Se chegar até aqui, olhe para trás. Eu congelei. A voz na minha mente me disse para não fazer isso, que era um aviso, mas minha curiosidade venceu. Eu olhei para trás, a sala vazia, a luz fraca da lâmpada tremeluzindo, a janela aberta, deixando uma brisa fria entrar. Nada. Mas a sensação de que algo estava ali, observando, me consumiu. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ouvi um som. Um sussurro quase inaudível, como se alguém estivesse perto, mas não houvesse ninguém ali. Minha respiração ficou mais pesada. Olhei para o livro novamente, e no instante em que voltei os olhos para ele, senti uma pressão no ar, como se o ambiente tivesse mudado em algo mais pesado. As palavras estavam se formando diante de mim, mais rápidas, mais agressivas. Era como se o livro estivesse vivo, como se estivesse me dominando. Foi então que a sombra apareceu. Primeiro, uma silhueta vaga, mas logo se tornou mais definida. Uma sombra sem rosto, sem forma, mas que parecia se mover com uma vontade própria. Ela não caminhava, ela flutuava, aproximando-se de mim com uma velocidade que eu não conseguia processar. O medo tomou conta de mim.
Eu tentei gritar, mas minha voz se perdeu na garganta. O caderno caiu da minha mão, e eu senti uma força invisível me puxando para trás, como se algo estivesse me levando para dentro do próprio livro. Mas a sombra, ela se aproximava cada vez mais. Foi como se o tempo tivesse parado. Eu estava preso entre a realidade e aquele mundo sombrio do manuscrito. Eu tentei correr, mas as pernas não respondiam. A sombra avançou, envolveu-se ao meu redor, e uma sensação de frio cortante percorreu todo o meu corpo. Era como se minha alma estivesse sendo drenada, como se eu fosse apenas um fantasma, uma figura impotente diante daquela presença imensa. De repente, a sombra parou. Eu não sabia se ela tinha terminado seu trabalho ou se apenas estava me deixando para mais tarde, mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais assustador. O livro caiu no chão, como se fosse lançado por uma força desconhecida. Ele se abriu na última página, e as palavras que apareceram ali eram minhas. O livro não apenas estava escrevendo a história do homem da floresta. Ele estava me escrevendo, contando minha história como se fosse parte dela. Cada detalhe estava lá: minha vida, meus medos e, o mais estranho, a descrição da minha morte. O livro estava dizendo, com uma precisão macabra, o que aconteceria comigo, como eu seria consumido pela sombra que me observava, como ela me tomaria até eu desaparecer. Meu corpo tremeu, e as palavras finais, escritas em tinta vermelha, me fizeram gelar até os ossos. Agora você é parte da história, dizia o último parágrafo. Nesse momento, senti que a sombra havia me encontrado, não apenas como observador, mas como vítima. Eu era agora uma peça daquele jogo macabro, uma história a ser consumida pela escuridão. Então, quando eu finalmente consegui me mover, a sombra se desfez. Não havia mais nada. Apenas o silêncio. Eu olhei para o livro e, para minha surpresa, ele ainda estava aberto, como se aguardasse um novo leitor. Não havia mais palavras. Apenas uma nova página em branco, esperando para ser preenchida. Eu soube, então, que a história nunca terminava. Ela continuava, sempre, com uma nova vítima. E, no dia seguinte, alguém entrou em minha casa. Ele não me viu. Ele não soube o que estava acontecendo. Mas, ao pegar o livro, ele olhou para trás. O ciclo se repetia. A primeira vez que vi o manuscrito, foi como se o tempo tivesse parado. Estava em uma das muitas feiras de antiguidades que eu frequentava nos fins de semana, mas este, em particular, parecia diferente. Entre pilhas de livros empoeirados e relíquias esquecidas, ele estava lá, deitado sobre uma mesa, quase como se esperasse por mim. Não era grande nem pequeno demais, a capa era de couro gasto e tinha uma textura áspera, marcada pelo tempo. Não havia título. Nenhuma palavra. Apenas uma superfície desgastada, com marcas que pareciam tão antigas quanto o próprio objeto. O vendedor, um homem de aparência cansada e misteriosa, me observava com um sorriso discreto, mas não me disse nada. Ele sabia que eu iria querer o livro. Sabia que eu não seria capaz de resistir. E, de fato, quando peguei nas mãos, um arrepio percorreu minha espinha. Havia algo de inquietante sobre ele, uma sensação de que o destino estava me empurrando para aquela compra, como se eu não tivesse escolha. Comprei o manuscrito por um preço razoavelmente baixo, considerando o seu estado. O homem me avisou apenas uma vez, antes de eu sair: tenha cuidado. Não é um livro comum. Eu ri, achando que ele estava apenas tentando me assustar, mas não pude deixar de sentir uma leve desconforto enquanto o levava para casa. Cheguei em casa e o coloquei sobre minha mesa, olhando para ele por um tempo, curioso, mas também ansioso para saber o que encontraria ali. Quando abri a primeira página, estava vazia. A segunda página também. Mas à medida que eu virava as páginas, o conteúdo começava a aparecer, escrito de forma tremida e irregular, como se tivesse sido escrito sob grande pressão. O manuscrito parecia contar a história de alguém perdido, alguém em busca de respostas, mas que, a cada passo, se via mais e mais preso. A história me envolveu. Não consegui parar de ler. A narrativa tinha algo de hipnótico, como se eu fosse atraído por forças que não podia compreender. A cada página virada, eu ficava mais e mais imerso,
até que, ao chegar à última página, algo me fez parar. Havia algo escrito ali, e não eram palavras comuns. Era o meu nome, Carlos, escrito em tinta preta, de forma nítida, com uma caligrafia que eu reconhecia bem. Meu coração disparou. Eu sabia que não tinha colocado meu nome ali. Então, como ele apareceu no manuscrito? Meu corpo se encheu de uma sensação de pavor crescente. Isso não era possível. Eu tentei afastar o pensamento, mas não consegui. O nome estava lá, imutável. Eu olhei para o livro, e uma sensação de urgência me dominou. Era como se algo estivesse me chamando, me desafiando a ir mais fundo. Tentando racionalizar o que estava acontecendo, eu peguei uma caneta e comecei a tentar apagar o nome. Apenas um borrão, pensei. O mais simples seria apagar, não é? Mas, ao tocar a tinta com a ponta da caneta, algo estranho aconteceu. A tinta começou a se espalhar, mas não de maneira comum. Ela se derramou como sangue fresco, manchando o papel e escorrendo pelas bordas, mais intensa a cada segundo. Eu congelei, sentindo um frio intenso invadir minha alma. A sensação de que algo muito ruim estava prestes a acontecer me invadiu, mas já era tarde demais para voltar atrás. Quando tentei fechar o livro, uma dor lancinante no peito me paralisou. Era uma dor profunda, como se algo estivesse me arrancando por dentro. Meu peito parecia apertado, e minha respiração se tornava mais difícil a cada segundo. Eu caí, não consegui evitar. O livro escorregou das minhas mãos, caindo no chão com um som abafado. Mas foi nesse momento que a dor se intensificou. Não conseguia respirar, não conseguia pensar. A dor foi tão forte que minha visão se turvou. Minha mente se afastou de meu corpo, e eu senti uma sensação estranha, como se estivesse sendo puxado para longe da realidade. Eu não sei quanto tempo se passou até o momento em que acordei. Mas, quando abri os olhos, já não estava mais na mesma posição. Eu estava no chão, imóvel, como se fosse apenas uma sombra da minha antiga existência. A dor no peito havia sumido, mas algo mais estava ali. Uma sensação de vazio, de perda, de algo que eu não podia explicar. Quando alguém finalmente entrou na sala, foi meu amigo Lucas. Ele estava com os olhos arregalados, assustado, como se algo tivesse acontecido que ele não conseguisse entender. Mas o que mais me chamou a atenção foi o livro. Ele estava ali, aberto, como se estivesse me esperando. As páginas estavam viradas, e na última, algo estava escrito. A caligrafia era minha. Minhas próprias mãos, que não haviam tocado o livro desde que eu caí, haviam rabiscado a última frase. Ele morreu, mas sua história continuará. Eu não consegui entender. Não sabia o que estava acontecendo. Como poderia ser minha caligrafia? Como aquilo estava ali, tão real, tão preciso? Eu tentei, mas não consegui me levantar. Algo me impedia de sair daquele estado. Lucas, ainda em estado de choque, pegou o livro e o examinou. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia. Eu sabia que aquele livro havia me consumido de uma maneira que eu não conseguia controlar. E, com uma clareza assustadora, entendi, não era apenas uma história. Era minha história, escrita antes mesmo de eu viver. Antes que ele pudesse falar mais alguma coisa, a dor voltou. Mas agora era diferente. Não vinha do meu peito. Não vinha de dentro. Era a sensação de algo se aproximando, de algo observando, aguardando para completar o que o manuscrito começara. Eu soube, então, que minha história nunca terminaria. O manuscrito tinha sua assinatura agora, mas não a minha. Era o livro que, ao final, estava no controle. Ele era o verdadeiro autor. E enquanto Lucas olhava para o manuscrito, agora com o peso de uma nova consciência sobre ele, uma sensação arrepiante me percorreu. Eu estava preso ali, dentro daquela narrativa. Eu estava perdido em um ciclo, e ele agora era meu espectador. O livro não tinha fim, não tinha salvação. E o que era escrito nele se tornava verdade. A última frase ainda ecoava na minha mente, repetindo-se como um mantra. Ele morreu, mas sua história continuará.
Eu estava na minha rotina habitual quando ele apareceu. Uma manhã fria de outono, com o céu nublado, como se o mundo inteiro estivesse obscurecido por algo indefinido. Entrei no escritório, preparei meu café e comecei a revisar alguns textos. O som das páginas virando, o aroma do papel e o peso das palavras me acompanhavam constantemente. O trabalho de editor nunca foi fácil, mas era o que eu amava. Até aquele momento. Era algo tão pequeno, quase insignificante, que eu nem o notei de imediato. Quando finalmente vi, já estava ali, bem no centro da minha mesa, sem aviso, sem explicação, um manuscrito. Eu não tinha colocado aquilo ali. Não lembrava de tê-lo recebido de ninguém. Não estava entre as pilhas de material que havia deixado ontem. Simplesmente surgiu, como se tivesse se materializado do ar. Puxei o manuscrito em direção a mim com uma curiosidade crescente. Ele estava envolto em uma capa preta, sem qualquer marca, sem título, sem autor. Algo nele me causava uma sensação desconfortável, mas, como editor, minha obrigação era ler. Abri a primeira página e comecei a absorver as palavras. A história falava de uma presença invisível, algo que espreitava, que observava de longe, mas que não podia ser vista. O narrador descrevia uma sensação crescente de inquietação, uma ideia de que ele não estava sozinho, mas não conseguia identificar o que o estava observando. Ele tentava racionalizar, tentar se concentrar na rotina, mas a sensação persistia, forte e constante. À medida que eu lia, a tensão dentro da história parecia crescer. Não eram apenas palavras em uma página. Eram algo mais, como se eu estivesse me conectando com o próprio narrador. Cada frase parecia me puxar mais fundo. Eu podia sentir a presença invisível, observando-me enquanto eu lia. Eu olhava para os cantos da sala, tentando afastar a ideia absurda de que estava sendo observado. Mas não podia negar. Havia algo no ar, uma pressão, um peso crescente que se instalava na minha mente. O texto descrevia de forma vívida como o narrador começava a perder o controle, sentindo uma ansiedade crescente, o coração batendo mais rápido, os sentidos aguçados, o corpo retesado. Mas o mais perturbador era a ideia de que essa presença não era algo que ele podia combater ou evitar. Ela estava sempre lá, esperando, observando. A história me consumia. Eu não sabia mais se estava lendo ou se estava dentro dela. Como editor, eu deveria ser imune a essas coisas, deveria olhar para aquilo como um simples trabalho, uma narrativa comum. Mas não era. Cada palavra me pressionava de uma maneira indescritível. A tensão era palpável, densa, quase insuportável. Então, quando cheguei à última página, algo me fez parar. A história tinha chegado ao fim, mas havia uma última frase, escrita de maneira agressiva, como se alguém estivesse desesperado para me alertar. Você é o próximo. Aquelas palavras não saíam da minha cabeça. Não havia explicação lógica para aquilo. Como o manuscrito sabia quem eu era? Como ele sabia que eu estava ali, naquele exato momento? Minha respiração ficou mais rápida. O ar ao meu redor parecia ter ficado mais espesso, mais pesado. Meu coração disparou. Eu olhei ao redor do escritório, mas nada parecia fora do lugar. Então, o telefone tocou. Eu hesitei. Não queria atender. Algo dentro de mim me dizia para não fazer isso, para não cair na armadilha. Mas, de algum modo, minha mão se moveu, pegou o telefone e atendeu. A respiração pesada na linha quase me fez cair. Era como se alguém estivesse tentando falar, mas não conseguisse. Só respirava, profundamente, em intervalos irregulares, como se estivesse à beira de desmaiar, como se estivesse se esforçando para manter a calma. A respiração estava lenta, mas intensa. Eu sabia que aquela pessoa não estava sozinha. Algo mais estava com ela. Algo mais estava esperando. A linha ficou silenciosa por um segundo que parecia durar uma eternidade. Eu abri a boca para perguntar quem estava do outro lado, mas antes que eu pudesse emitir uma palavra, a respiração na linha se intensificou. Era mais grave agora, mais pesada, como se a coisa que estava do outro lado estivesse respirando junto comigo. Eu senti o calor da minha própria respiração se misturando com aquele som abafado.
Desliguei o telefone com mãos trêmulas. Meu corpo estava em alerta máximo. Eu estava totalmente paranoico. Não conseguia mais me concentrar no que estava ao meu redor. Não conseguia mais racionalizar o que estava acontecendo. A presença do manuscrito, as palavras "você é o próximo", o telefone. Tudo parecia uma grande armadilha que estava se fechando ao meu redor. Eu olhei para o canto escuro do escritório. A luz da lâmpada overhead iluminava apenas parcialmente o ambiente, deixando uma sombra espessa nos cantos. Algo me disse para olhar para lá, uma força invisível me puxando. Eu tentei lutar contra isso, mas a curiosidade era mais forte. O que era aquele sentimento? Porque eu sentia que algo estava ali, algo que estava se movendo, mesmo que eu não pudesse vê-lo. Eu me levantei, sem perceber que estava indo em direção à escuridão do escritório. O ar estava gelado. Uma brisa fria parecia surgir de lugar algum. Cada passo que eu dava, meu coração batia mais forte. Eu sabia que não deveria estar fazendo isso. Eu sabia que estava sendo atraído para algo que não conseguiria compreender. Quando cheguei perto do canto, onde a luz mal tocava, algo se mexeu. Não foi uma simples sombra. Era um movimento, algo que se agitou na escuridão com uma velocidade que me fez parar. Um arrepio percorreu minha espinha. Minha mente estava gritando para eu voltar, para sair dali. Mas, antes que eu pudesse agir, senti algo gelado tocar minha nuca. Era um toque leve, quase uma carícia, mas gelado. Eu congelei. Não conseguia me mover. O ar ao meu redor parecia estar desaparecendo, como se o ambiente estivesse sendo consumido por algo maior. Eu olhei para o canto, mas a sombra que se movia já não era mais uma sombra. Era uma forma, um contorno que começava a se materializar. Algo sem rosto. Algo indescritível. Eu tentei gritar, mas minha garganta estava apertada, como se alguém tivesse fechado minha traqueia. Não conseguia emitir som algum. E naquele momento, enquanto a figura na escuridão avançava em minha direção, eu soube. O manuscrito não estava apenas me observando. Ele estava me consumindo, e agora ele estava me tomando, palavra por palavra, como se eu fosse apenas mais uma página virada. E então, o mundo ao meu redor escureceu. Eu caí, sem forças para lutar contra o que estava me envolvendo. No meu último suspiro, eu percebi, a presença não era apenas observadora. Ela era parte de mim agora. Ela tinha me consumido completamente. No dia seguinte, quando o editor que ficou no meu lugar entrou, ele encontrou o manuscrito aberto sobre a minha mesa. A última página estava escrita, mas agora algo novo estava ali. Uma frase, novamente: "Você é o próximo".